Amigos retrofiteiros, vamos começar 2025, uma modalidade totalmente diferente. A gente não queria esperar muito. Estamos trazendo para vocês um diferencial para o Pode Isso Retrofit para este ano. E começamos, obviamente, ainda em 2024. Estamos com Além do Capital. Mensalmente traremos para vocês a nossa entrevistada, a nossa parceira, Kaliane Vasconcelos, para falar para vocês, dar dicas valiosas sobre o mercado financeiro, também mercado imobiliário e todo o mundo de investimentos. Lógico, trazendo um pouco do aspecto político, nacional e regional também. Então, assim, bem diferente hoje, hein? Pode ter certeza. É aquele que você pega o papel e a caneta e se prepara, obviamente, para muito conteúdo bom. Especialista, assessora de investimentos, Kali, minha amiga, muito obrigado por aceitar esse convite, que agora, padrão nosso, padrão retrofit. Obrigado mesmo. Eu tô tímida desse lado, eu não sei pra onde que eu olho ali. Kali tá acostumada a ficar desse lado aqui, mas como eu falei pra vocês, como vai ser extremamente diferente, a gente traz um quadro... pra você e aí a gente vai. Não, e vai embora, tá? E aí, assim, além do capital, vai trazer conteúdos muito, mas muito valiosos, tá? E aí, começo com sua pergunta fácil. Como estamos hoje? Já começa difícil, né? Ao longo do programa a gente vai falar um pouco mais sobre algumas perguntas que me mandaram no Instagram. Eu inventei de abrir a caixinha de pergunta. Eu não devia ter feito isso. Mas sempre Agora desse temos jeito. perguntas bem difíceis para contextualizar hoje no programa. Mas começando, como estamos hoje, né? Ao contrário do que todo mundo, né, gosta de bater, principalmente na internet, que é essa questão pessimista de governo e tudo mais, e economia, a gente não... Eu não gosto de trazer esse terror para as pessoas, principalmente para quem tá ouvindo, né? Porque eu acho que essa coisa do cavaleiro, do apocalipse, sabe? O mundo vai acabar, a gente precisa de um salvador. Tudo isso traz muito receio pro mercado. E toda vez que a gente vai falar de mercado financeiro, com receio e com medo, é igual, como a gente diz, perdão da palavra, cagada. Vai fazer cagada. Então, assim, dinheiro é algo muito frágil na mão da gente, principalmente por questões emocionais. Isso é algo que o Admar, o convidado do episódio número, não lembro, ele falou bastante sobre o mercado imobiliário e sobre investimento. Ele deixou bem claro a questão da razão e da emoção. E no mercado financeiro inteiro é isso, é razão e emoção o tempo inteiro. Então, quando a gente traz muito essa sensação de que estamos ruins frente ao mundo, que o Brasil vai acabar e tudo mais, a gente acaba trazendo um sentimento para o investidor de que ele precisa ir embora, desfazer de posições, trocar de mão, né? Sair de uma posição para ir para outra. E todo esse movimento causa perda financeira. Então, eu não gosto de ser terrorista de notícia. Então, vamos falar de cenário. Quando a gente pega o início de 2024, a gente esperava que tivesse cortes de juros. E teve corte de juros. A gente esperava até abaixo dos 10%, mas não foi o que aconteceu. A gente fala que os analistas, eles são tipo a mulher do tempo, a Maju, né? Se errar, põe culpa aí em alguém, tempo, né? Foi Deus que quis. Se chover, beleza. Se não chover, é a mesma coisa com a economia, porque querendo ou não, a gente tem uma tendência de mercado. Então, o mercado já se comportou dessa forma outras vezes. Então, ele tende a comportar novamente assim. Mas, no meio disso, tem várias coisas que acontecem. Tem questão fiscal, tem ruído ruído político, tem questão lá fora, eleição lá fora. Muita coisa saiu fora do esperado, né? Imaginava-se que o Trump vencesse, mas não com tanta diferença da Kamala, né? Então aconteceu algumas coisas que influenciaram tanto lá quanto a gente, porque tudo que acontece lá impacta a gente também, né? Mas sobre 2024, não foi como esperado, então a gente começou a ter uma reversão de juros, então os juros voltam a subir, curva lá na frente abre, né? Então, o que é isso, né? Vou explicar. Para não ficar curva abrindo, quer dizer que o juros futuro tem uma tendência de alta, tá? E isso muda tudo, muda no presente, muda também as alocações para o futuro, que a gente vai falar daqui a pouco também com as perguntas que vieram. Mas é importante a gente frisar que essa alta de juros, hoje saiu o Focus, né? Boletim Focus.
Toda semana sai o Boletim Focus, contextualizando o mercado inteiro, espera sair, porque nele saem as projeções de juros, Selic, PIB, tudo, para daqui os próximos 2 anos. É fiel ao que vai acontecer? Não, nem sempre. Porque são dados, e é o que eu falei, são tendências, né? Mas é bom para dar um norte do que vai acontecer lá na frente. Então, a gente já vê uma Selic aí de patamares até o fim do ano de 12%. Então, a próxima reunião do Copom é agora, quarta-feira. Então, tá tudo bem quentinho. Quarta-feira sai Copom. Quando sair esse episódio, já vai ter uma nova taxa de juros. Então, a gente não sabe ainda se a gente vai sair dos 11,25 para 11,50, 11,75 ou, como o Copom diz, 12. A tendência é que isso aconteça. Pelo mercado é. E aí, quando a gente começa a ver um juro subindo muito, no Copom, nesse último relatório, a gente já consegue ver uns juros lá para 2025, 2026 de 13, né? De quase 14. Então, quando a gente vê isso, começa a dar o que eu faço com o meu dinheiro agora, porque daqui os próximos 2 anos eu tenho que ir me ajustando à economia, né? Ao cenário atual. Mas esse cenário, então, assim, qual a principal influência que tem para o investidor? Seja de um papel, né? Costuma dizer, de uma cota em algum investimento específico. Vamos colocar, por exemplo, Petrobras, que as pessoas estão super acostumadas, os fundos de investimento, ou mesmo até no mercado imobiliário. Porque essa é a dúvida que eu tenho. E aí, para os dois, vocês estão tão acostumados que, assim, eu nem falei que o Jean tá aqui, né, do lado, mas vocês estão vendo, então o Giancarlo tá aqui, um dos especialistas na área de investimento. Então o Giancarlo vai estar aqui e, assim, nem apresentei, porque vocês já estão acostumados, mas também ele vai estar no meu lugar algumas vezes. Esse tete a tete vai ser meio que a 2 e tal, e nesse primeiro especial eu trouxe as 2 pessoas que mais conhecem, entendeu, sobre o mercado. Então a pergunta é para você também, Giancarlo. Qual a influência que tem os juros, porque a gente já conversou sobre isso, em relação ao mercado imobiliário, porque tem uma relação direta em relação ao financiamento, alienação fiduciária, né? Então, qual a relação em relação a isso, né? Com a influência, e também para quem tem uma cota hoje, fala assim, tira, não tira, vende, não vende, compra alguma coisa, talvez assim, para dar dica para quem tá ouvindo. Eu vou falar mais uma questão do perfil de investidor, né? Então, basicamente a gente tem 3 perfis de investidor: conservador, moderado e agressivo, tá? Brasileiro, para mim, é tudo, não existe conservador no Brasil. Se você já saiu da poupança, você já tá tomando algum nível de risco, tá? Mas faz parte e é saudável. É importante tomar risco. Enfim, quando a gente começa a ver um juros muito alto, uma Selic muito alta, é natural que os investimentos mais conservadores sejam mais atrativos. Então, por isso que a gente vê uma bolsa muito desvalorizada agora, né, pressionada para baixo, caindo semana a semana. Só quem tá lá resiliente e toda semana mais resiliente. Por quê? E vai continuar caindo. Porque quando a gente pega esse juros futuro muito alto, impacta diretamente. Por que eu vou tomar risco em Petrobras se eu tenho um título de 14% ao ano? Nossa, é muito mais vantajoso. Mas foi sem tomar anos risco atrás, né? nenhum. Tem um outro ponto que também é interessante, que grande parte dessas empresas, elas estão endividadas, né? Elas lançam debêntures, elas lançam vários tipos de captação de recurso, e muitas delas elas criam alguma referência com as taxas de juros que normalmente a gente pratica, né? Então a Selic, a principal, ela vai espelhar diretamente o CDI, que é o Certificado de Depósito Interfinanceiro, e aí você olha a semelhança entre as 2 taxas, e significa que uma taxa de juros, por exemplo, como a Selic, crescente, puxa o CDI, né? Faz com que ecoe no CDI, e o CDI acaba caminhando relativamente junto à Selic. E grande parte dessas emissões de dívida, como o próprio debêntures, que é a mais convencional, esse pessoal, eles fazem um percentual do CDI. Então ele vai te remunerar 120 do CDI. Se o planejamento há um ano era uma taxa de juros decrescente, você emitir uma taxa de juros mesmo 120% do CDI, e o CDI espelha a Selic, se a Selic cai, ele tende a cair concomitante. Só que se ela volta a subir, você aumenta o nível de endividamento das empresas. Tanto por isso, quanto até em compras, por exemplo, dos próprios ativos. Por exemplo, vamos pegar uma Localiza, que compra carro,
né? Uma Localiza é diretamente impactada, porque ela não compra carro tirando do bolso e enfiando dinheiro para comprar os carros para serem locados. Ela financia. E esse financiamento passa a ficar mais caro também. Então não é só diretamente a questão da sensibilidade do investidor. É o quanto isso impacta no resultado das empresas, com endividamento e vários outros degraus aí que a empresa tem para encarar. Porque a gente não pode esquecer que de um lado sempre vai ter uma empresa também, como ele falou, que está emitindo dívida todo tempo. Para a economia girar, tem que ter uma dívida de um lado e alguém do outro, né? Essas duas pontas. Investindo, capitalizando, né? Isso. Porque se eu emito dívida, alguém precisa comprar essa dívida para poder, como a gente aqui na Retro que emite um CRI. Por exemplo, cara, acho que é uma tese que fica super interessante, né? A gente emite um CRI para poder fazer um investimento imobiliário. Se por um acaso a taxa de juros está 9%, a gente consegue emitir um CRI de 20% e nós estamos pagando um pouco mais, tá, de 200% de CDI, correto? Agora, se por um acaso a taxa de juros, por exemplo, vai para 13%, o mercado começa a ofertar 14%, 14,5%, 15%, se eu emito a 20%, o cara não quer. O cara fala, pô, quem que é a Retrofit? Né? Porque assim, qual é o nível de garantia que eu tenho da Retrofit que ela vai pagar esse CRI? Para eu investir na Retrofit, eu quero mais taxa. Então, a gente não consegue mais emitir um CRI de 20%, né? A gente vai ter que emitir um CRI, por exemplo, porque se por um acaso a taxa for para 13%, a gente pode ser que a gente entregue 130, 135, 140 do CDI, né? E aí o cara olha, tem produtos menos arriscados no mercado do que investir na Retro, do que investir em qualquer outro lugar. Para eu aceitar esse risco, eu quero agora 25%, não 20% mais. E aí você tem que pagar mais para o investidor, o dinheiro começa a ficar mais caro. Como na XP, né? Na XP, todo dia às 10 eu abro lá o Hub. No Hub do assessor tem uma plataforma, uma esteira de produtos, emissões bancárias e, no caso, crédito privado, que vocês emitiram crédito privado. O crédito privado, ele não tem fundo garantidor de crédito, igual um CDB, um LCI, um LCA, que se o banco quebrar até 250 mil, você está protegido. Vocês não têm isso, crédito privado não tem. Então, o que garante o investidor de que vai ter, de fato, o retorno daquele valor aplicado? A solidez daquela empresa. E o ativo, né? No caso, por exemplo, que a gente tem um apartamento que tem alienação. Isso, no caso de vocês, isso. Mas no caso de uma empresa enorme, uma JBS, né? Então, quando ela lança um MRV, uma Lavi, tem um CRI de Lavi para investidor qualificado esse mês. Então, assim, tudo isso, ele coloca um rating, que é o rating, e aí a maioria dos ratings mais utilizados pela XP são os internacionais, né? Que chancelam que aquela empresa é sólida e tudo mais. Enfim. Tem que ser um garantidor, isso. Não chega a ser que aquela empresa tá redondinha. O selo, na verdade, assim, o selo ele vai acabar sendo uma chancela que um distribuidor que tem credibilidade, por exemplo, como a XP, pode dar. Então ela fala, olha, já fiz aqui uma certa diligência, não impede que não vai acontecer absolutamente nada, mas você minimiza danos. Supostamente eles têm lá os melhores profissionais, esses melhores profissionais já fizeram todas as diligências possíveis e imaginárias, fizeram todas as auditorias e, cara, eles aceitam a emissão. Então, porque imagina que descrédito que entra uma XP da vida, que ela faz a distribuição, ela é emissora de um título e o título quebra, a empresa quebra. Isso, né? E aí, por exemplo, se a gente tivesse que falar de mercado de ações, as ações da XP são listadas, por exemplo, na Bolsa Americana. Cara, quanto isso vai impactar na ação da XP, né? Quer dizer, não tá fazendo... Então, a partir do momento que uma empresa tem o capital aberto, ela tem também todos esses riscos, esses fatores de mercado que influenciam diretamente no preço. E aí fiquei preocupado, assim, como é que tá o cenário de 2025, então? Acho que esse é o principal, né? É preocupante? A pessoa precisa se preocupar? O que você recomenda? Eu acho que é importante para todo mundo, mais do que nunca, estar aberto para as oportunidades. Porque nesse cenário de estresse de juros, que os juros lá futuro abre, que está subindo, fecha, que está caindo, gera oportunidade, tem oportunidade o tempo inteiro. Tanto no mercado financeiro quanto no mercado real, na economia real, como o próprio Admar explicou no podcast, inclusive quem está vendo, der para ouvir o episódio dele, do Admar, vale a pena,
porque ele é um investidor e ele tem muita noção dos anos que ele construiu todo o patrimônio dele investindo, né? Então ele veio no D0 e construiu todo o patrimônio dele investindo tanto no mercado imobiliário quanto tendo uma boa carteira diversificada, né? Então tem que estar aberto para oportunidade, tem que estar aberto para entender que eu sou conservador, tudo bem, tem a aplicação de 14%, beleza que tem a aplicação de 14%, mas também tem IPCA mais quase 7% no Tesouro. Por que você não está investindo no Tesouro? Lembrando também que, assim, nesses cenários de curva abrindo, né, futura, é importante, por exemplo, porque a gente não sabe até onde essa curva ela pode precificar e até onde, de fato, um banco central pode seguir, né, subindo taxa de juros. Taxa de juros, quando ela sobe, ela também impacta diretamente a economia do país. E tem um outro ponto que, taxa de juros mais cara significa que, por exemplo, se você pegar como um título que a Carly mencionou, que é o Tesouro Direto também é precificado via Selic. Então, o governo também vai ter que pagar mais juros, certo? E esse momento de curva aberta é um momento que você tem que ser bem racional e não cair, por exemplo, numa cilada de deixar o seu ativo com uma correção que a gente chama de pré-fixada, né? Então, normalmente assim, hoje tem 13% e a taxa de juros está 11,5%. 11,25 pode chegar a 11,5%, né? Agora na quarta-feira. Se você pegar a 13%, né? Fala, se eu pegar 13%, eu ganho mais de 1%. Só que aí você tem um pico de inflação, né? E uma Selic corrigindo, podendo chegar a patamares de 13% ou até mais, na curva você perde dinheiro ou deixa de ganhar em muitas outras oportunidades. Então, esse cenário de boca abrindo é o melhor cenário para você investir em pós-fixado, certo? Que tem aí tanto a própria Selic quanto o IPCA, mais bônus e etc. Tô errado? Nossa, sério. Nossa, é assim. Tá atualizado. Eu acho que a importância do assessor de investimentos, né? Mais uma vez a gente sempre fala da importância de ter um profissional por trás, né? Um especialista. Para trazer a oportunidade, né? Porque pensa, da mesma forma como a economia também tá aquecida, tá nessa loucura toda, você, pessoa física, você, CNPJ, tá trabalhando também para tua empresa dar certo, para tua família dar certo. E muita coisa, muito prato para rodar, para você pensar também numa carteira de investimento e de como que ela tem que performar. Então, assim, eu tenho uma carteira de clientes que tem cliente que é altamente dia a dia, ele vê diariamente a evolução patrimonial dele, ele vê, não tá na hora de mudar, ele cutuca, tem esse perfil de cliente, tem o perfil do cliente que é alheio. Entendeu? Ele precisa realmente de uma proatividade da minha parte, porque ele não tem mais tempo. Não vai ficar olhando diariamente. Exato. E para você não virar escravo do dinheiro, porque isso é muito importante, você não pode ser nunca escravo do dinheiro. Você tem que deixar o dinheiro trabalhar para você. Senão você vai viver nesse loop eterno. Trabalha. Teu dinheiro preso no 100% CDI para sempre. Não sai dali. Cheio de oportunidade, né? Até de você tirar esse dinheiro, investir em alguma coisa pro seu negócio, ou, enfim, outras coisas, setor imobiliário, tudo mais. Tem algum, antes da gente partir para as perguntas, tem algum específico você recomenda? Fala, olha, eu sei que para janeiro, fevereiro tem um tipo de ativo ou de investimento que eu acho que é o que vai crescer mais. Eu sei que tá muito futurologista, né? Mas as perguntas boas, assim, de fazer. Alguma coisa que, olha, a expectativa minha para esse tipo de investimento aqui, eu acho que ele tem uma crescente por conta dessa problemática com juros. Eu acho que a gente até pode pegar alguns dados. Aí vamos ver se a gente erra ou não, né? Mas, por exemplo, a gente chegou a um Bitcoin acima de 100 mil, né? Bitcoin vai subir mais? 100 mil dólares. Bitcoin vai subir mais? Tem forte tendência de sim. Agora, por quê? Porque o mercado é assim. Vamos lá. Quando bateu 50, o mercado de cripto gosta de número redondo. Quando bateu 50, todo mundo, meu Deus, vamos entrar, né? Batendo 50, foi para 60. Aí não sei o quê, e foi para 70. E vai sempre marcando o número. Fontes literalmente voz da cabeça. A galera vai entrando, porque não tem um dado exato igual uma bolsa de valores, né? Um dólar. Então, assim, você tem um dinheirinho para guardar todo mês? Eu aconselharia, e aí a CVM pode me pegar aí, né? Que eu não posso aconselhar, né?
corta essa parte, tá? Aconselharia não. Não precisa cortar, editor. Vamos lá, toma um risco. Mas eu apostaria em dólar, cripto, tem que ter na carteira, dólar, cripto e ter posição em inflação. Uma carteira vencedora para 2025 tem que ter esses 3 ativos. Ah, Caio, não quero. Entra num fundinho que replique ali a bolsa, entendeu? Trump tá lá, ele vai querer fazer acontecer, ele vai forçar as empresas, forçar não, mas incentivar as empresas a utilizarem Bitcoin. Então, tudo isso tem uma forte chance do Bitcoin subir. Tá? As criptos no geral, né? Sim. Nas criptos ainda tem, acho que, alguns outros fatores. Sempre quando você tem, por exemplo, países que colocam leis mais severas frente aos bilionários, por exemplo, como aconteceu na Argentina, o primeiro pico até 50, 60 mil foi quando o governo Kirchner, né, que era o antigo do Milei, e aí sem defender posições, cara, só falando mesmo de fatos, se vocês procurarem vocês vão ver, foi aonde bateu, acho que se eu não me engano, a primeira vez $60 mil. E aí, por quê? Porque em países, existem estudos que comprovam que em países subdesenvolvidos ou com dificuldades econômicas, as ações sociais, elas pesam demais para o governo, o que faz com que o governo precise taxar mais a população. E aí, óbvio, eles vão primeiro olhar para quem tem muito dinheiro, do que é melhor do que olhar, é menos polêmico do que olhar, né, para incentivar, por exemplo, a arrecadação de uma minoria, de uma maioria com menos dinheiro. E aí, nesse cenário, o que os ricos fazem? Né? Eles precisam proteger o patrimônio. Grande parte comprou criptomoeda para fazer a evasão de divisa. Levar para o Uruguai, levar para o Panamá e acabar tirando. O que fez um impacto significativo, a gente foi para a Argentina, aproveitou, então quer dizer, a gente tinha, por exemplo, um contexto econômico tão fragilizado lá que a nossa moeda real também estava super valorizada. Isso porque acabou que ninguém queria mais, nem os próprios argentinos, o próprio dinheiro argentino. Então eles pagam qualquer valor por qualquer moeda, tá? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque sempre quando tem esses grandes problemas, a cripto ela passa a ser atrativa, porque a cripto também é uma oferta e demanda. Então, a partir do momento que muita gente quer comprar por qualquer motivo, ela tende a volatilizar e volatilizar positivamente. Aí, o fato de também as pessoas não terem nenhuma rastreabilidade ainda, né? Por mais que já hajam mapeamentos, as corretoras já estão tentando entrar em acordo, pelo menos para ter algum nível de mapeamento dessas movimentações, mas grande parte das movimentações ainda são obscuras. Esses movimentos econômicos, né, ou políticos muito agressivos faz com que as criptos se movimentem. E a gente não pode esquecer que a gente está o mundo está diante de 2 guerras, quiçá uma terceira guerra, né? São 3 guerras regionais, que a gente tem lá Israel versus... começa com Hamas, depois vai pro Hezbollah, então a região Irã e faixa de Gaza. A gente tem uma guerra também que ainda não acabou, Rússia e Ucrânia, e existe lá toda a polêmica de China e Taiwan. Frente a isso, você tem essa região, pessoas bilionárias que precisam proteger o capital. E você também tem esses níveis de volatilidade. Mas tem mais um ponto, que foi o ponto que agora destravou e fez com que a cripto chegasse a $100 mil, que foi o convite que o Trump fez ao Elon Musk, que é um apoiador total das criptomoedas. Ele convidou, né, para ser parte do governo, e isso incentivou demais as criptos, porque como ele é um apoiador e ele é um cara que deve encabeçar toda essa parte de novos projetos, empreendedorismo, fazer com que os Estados Unidos volte a ser um produtor de tecnologia ativa, porque acaba perdendo um pouco do cenário, a própria China, o próprio Israel acabam tomando conta, a Alemanha, essa galera está se movimentando muito também, né? Antigamente os Estados Unidos era soberano. Quando acontece esse tipo de coisa e o Elon Musk que entra para ser, independente se goste ou não goste, nós estamos falando de precificação de ativo, né? O mercado se movimenta nesse cenário, fala, pô, peraí, essa moeda de fato pode participar das economias, eu preciso ter uma reserva. Né? É importante, e aí falando historicamente, o dólar ele ficou forte durante a guerra, né? Então agora qual vai ser a moeda que vai ficar forte, né?
gente não sabe, talvez a gente veja um enfraquecimento do dólar caso uma possível guerra aconteça, né, e um fortalecimento de moedas digitais. A gente não sabe. Isso é realmente muito incerto, né? Espero que não tenha guerra pra gente discutir isso. Obrigada de nada. Não, e é bem complexo, porque toda a parte Oriente, nós temos diariamente, não vou dizer diariamente, mas semanalmente a gente tem uma notícia nova, né? Queda de governo. É quase que diário. As notícias tristes são Não, eu quase agora que vindo pra gente gravar dos acontecimentos na Síria e toda aquela região, entendeu? E, cara, queda de governo. E aí eu achei muito legal uma crítica, independente do posicionamento, deixar claro. Eu vi alguns repórteres falando assim, a gente pensa que a queda, por exemplo, do Saddam Hussein, no determinado período que os Estados Unidos estava à frente, que esse era o objetivo, e outras ditaduras era para melhorar o país. Só que tinha tanta guerra civil, tantos grupos envolvidos na determinados períodos, né? De novo, Israel, Síria, Iraque, seja o que for, que às vezes esses próprios grupos não se mobilizam e não conseguem fomentar e formar um governo sólido. Então você vai atrás de um certo inimigo, né, falando basicamente do Iraque, e aí tem esse posicionamento de um especialista que eu tava ouvindo. Falou, legal, foi atrás do especialista, foi atrás daquele ditador, acaba... Tá, o próximo governo vem, né? Não vem, muda o mercado financeiro, porque muda totalmente, os Estados Unidos começa a tomar uma invertida de que aquilo não seria bom. Eu falei, cara, como uma coisa tá ligada à outra? É isso que eu acho maluco. É geopolítica, né? Então, geopolítica, tá tudo ligado. Aí o presidente fala uma coisa, o outro tem um projeto, esse projeto não dá certo, por isso que eu citei a questão do Iraque, que em tese, pro mercado, né, pra ONU ou pro mundo de forma... da avaliação, né, da guerra não deu certo, e por conta disso você tem uma avaliação negativa, obviamente, do governo da época, e a bolsa treme e tudo começa. Isso é difícil entender. Para quem gosta de pegar o seu dinheirinho e colocar na poupança, cara, a fala de um presidente muda, a fala de um deputado que tá, de repente, em campanha daqui a 2 anos para uma eleição nacional já muda também, porque de repente se especula que aquele vai ser o próximo presidente. Mas como trabalhar com isso? Por isso, diversificar. Não existe, só vou botar em criptoativo. Aí no próximo mês tem uma realização fortíssima do Bitcoin, porque as pessoas vão lá e querem realizar, né? Dinheiro bom é dinheiro no bolso. E aí você se lasca, né? Você comprou lá nos 110... Quando se bater 110, comprou lá no 110 e foi para 90. Pode acontecer. Pode. Então é importante você ir criando constância, tanto nos aportes quanto na diversificação. Tua carteira mexeu, eu tô com mais exposição em pré do que inflação, do que internacional. Volta, rebalanceia. Esse mês aplica até ir criando um balanceamento natural. Tem, acho que, um comentário que precisa ser feito, que é assim, e esse tremor todo que o mercado tem vai muito de acordo com o quão importante é a região. Então, por exemplo, por que a gente tem tanta volatilidade quando acontece alguma coisa no Oriente Médio? Eles são um dos maiores produtores de petróleo e ainda é o combustível mais usado. Então, o quão importante por exemplo, por que todo mundo fala muito da China e de Taiwan? Taiwan hoje é a maior produtora de processador. Tudo que a gente vê hoje tem processador. E outra, esses processadores, eles são registradores de informações. Imagina se isso tudo cai na mão da China. Entendeu? Hoje, o dominador das informações ainda é os Estados Unidos. Você usa o 4G, a gente já está indo para o 5G, todos esses dados são americanos. Então, além disso tudo, também tem o quão importante esse país é ou não. Isso movimenta mais ou movimenta menos. Por exemplo, a Rússia e a Ucrânia. Cara, aquela guerra já está há muito tempo lá. Se eu não me engano, vai completar 3 anos. A Rússia, ela é importante economicamente, a Ucrânia também é importante economicamente, mas chega um momento que o país, e também a geopolítica, ela se acomoda e interfere muito pouco. Então, uma cidade nova sendo invadida, um ataque, um apoio da Coreia do Norte, e aí os Estados Unidos coloca lá um armamento para poder apoiar lá e minimamente começar a invadir, devolver um pouco para a Rússia, isso já começa a interferir muito menos do que, por exemplo, no começo da guerra, ou então, se por um acaso tiver um novo rebuliço no Oriente Médio, porque o Oriente Médio, estrategicamente, ele é muito mais complexo.
né? Mas isso é um dado muito importante. Geopolítica, relação internacional, isso é um dos dados positivos que eu vejo no Brasil. Fechamento de balanço 2024 brasileiro. Isso é algo positivo, relações internacionais. Então, porque assim, o Brasil, no novo governo, ele tá querendo, né, se fazer interessante. Porque eu digo que relações internacionais nada mais é do que se fazer interessante pro outro. Só isso. Tu é Estados Unidos, eu sou Brasil. Vamos fazer interessante para você e a gente vai formando negócios. É assim que funciona. É o networking dos países, relações internacionais. Então, se você tem uma pessoa lá em cima que tá com uma postura de não querer fazer relação, amigo, como é que o país vai para frente? Não tem como. Não tem como fazer negócio, não tem como se fazer importante. E a gente é importante. Desculpa para quem torce contra o Brasil. Somos importantes para o mundo. Vou ter que fazer essa declaração. A gente é o maior produtor, cara. A gente é um dos maiores produtores de minério. A gente é um dos maiores produtores de petróleo. Tudo que vem da terra, a gente é bom. Essa síndrome de vira-lata já deu. Estamos em 2024, chega disso. Somos importantes e o resto do mundo sabe, menos o brasileiro. É impressionante. Não dá pra entender. Não dá pra entender. E aí, vindo com os dados de Brasil, né? A gente tá fechando com PIB na máxima, a gente tá com PMC na máxima, PMS na máxima. Então, o que é PMS e PMC, né? Preço médio do consumo, preço médio do serviço. Então, a gente tá com tudo na máxima. E o dado mais importante é o desemprego. Então, a gente saiu de um desemprego de 15 na pandemia e a gente tá em 6 nível de desemprego. Então, é um dado muito bom. O que prova que o Brasil está altamente aquecido para serviço e comércio é o fato de que hoje tem pessoas fazendo, como que fala? Demissão voluntária. O que é isso? Eu trabalho para a empresa do Jean, eu falo, Jean, muito obrigada por tudo, mas eu vou seguir um novo rumo. Então, hoje o mercado de trabalho... E aí vai para concorrente, né? Com cargo melhor. Cargo melhor. Esse é o ponto. Isso é uma inflação. Isso é um momento. Isso é preocupante, porque é uma inflação de mão de obra. Inflação de mão de obra. Você tem tanta escassez. Se torna mais caro. Você tem tanta escassez de mão de obra qualificada que aí você começa a roubar um do outro. Então, eu, para contratar o Dalo, dou um bônus para ele, dou uma luva para ele, e aí trago ele, exato, e trago ele com um salário X. Só que, cara, quem vai ter que pagar isso? Quem vai pagar isso é o consumidor no final, porque, cara, você vai representar tudo. Mas isso prova que a economia está altamente aquecida, porque é um movimento muito raro de que eu vou me dar o luxo de me demitir porque eu sei que tem uma oportunidade melhor, sabe? Então, assim, prova de que as oportunidades realmente estão aí. E aí já fica a dica, né? Educação, continuar estudando, porque sempre... Um dos pontos principais, né? Foi tão batido no ponto da pandemia, internacionalmente, a questão da educação, cultura, e é sempre importante, né? Focar nisso, né? Olha, o estudo é super importante, a gente fala sobre isso. Quem quer investir no mercado financeiro, ainda que tenha um investidor óbvio que precisa entender, então estudo para tudo, eu acho que faz uma diferença gritante. Mas isso daí tem muito a ver também com a questão dos benefícios. Bolsa Família, um ajuste de salário um pouco maior. Então, tudo isso tem uma transferência de renda, que chama no mercado, né? Então, tá saindo de uma mão indo para outra. Esse movimento forma uns índices, né? Cada índice na sua individualidade, né? E um dos motivos dessas transferências de renda que causou muita polêmica foi a questão do jogo do tigrinho, né? Nossa. Apostinha, essas coisas. E é super válido falar isso aqui no podcast, porque é um problema que a gente tem na nossa sociedade. A gente tem uma falta de educação, e eu digo isso e bato no peito. Educação é a única forma de salvar o pobre. Por isso que não querem que chegue nele. Essa é a realidade. A única forma de você salvar um pobre é na educação. Você pode tentar com Bolsa Família, você pode tentar com esse incentivo financeiro, mas se não andar em paralelo uma educação, se não andar uma assistência social de fato, que veja quantas as crianças estão matriculadas dentro daquela casa, quanto que evoluiu, quantas pessoas conseguiram sair do auxílio e estão andando com as próprias pernas, não tem como evoluir, não tem como evoluir como sociedade, né? Então a gente tem que... Né? É enxugar gelo. A gente precisa ver mais esse movimento do negro da faculdade, do negro atuando no mercado financeiro.
atuando no mercado no geral, assumindo grandes posições, diretorias, negro, mulher, e cara, independente então, de sexualidade, cara, é muito importante. Quando a gente começar a ver esses números, né? Esses números, de fato, aumentando, a gente vai ter um boom na sociedade muito diferente. Essas pessoas precisam ocupar espaço, né? Sim. E aí eu não queria deixar de fazer uma pergunta que foi alguns temas atrás, mas ela tem uma relevância, você está falando de educação, e aí tem um investimento em educação que eu acho que está um pouco maior hoje, mas no próximo episódio nós vamos falar sobre isso. Só que veio uma pergunta para você, Carly. Ixi, Maria. Fácil, pergunta fácil, assim. O Jean pontuou. Foi no Instagram? Tem essa evasão, né, financeira. Isso é um debate que eu travei com o Jean algumas vezes, de quando a gente começa a pontuar a questão de você cobrar um pouco mais dos, e não falar nem milionários, dos bilionários, então você tem uma cobrança um pouco maior, ou você tem sanções maiores, porque a sanção vem junto com a questão de cobranças, e aí vamos falar de tributo, existe também a preocupação da evasão desse valor, porque o cara que é bilionário, ele começa a ficar preocupado e começa a tirar o dinheiro dele, o Jean pontuou isso. Aí como fazer? A pergunta por que o mercado reage tão mal às decisões que claramente favorecem a população? Porque essa questão de você taxar os milionários, os bilionários, para quem está nesse lado mais pobre, ele vai falar, cara, por que o mercado reage tão mal a isso? Não dá para entender como fazer, então. Se há evasão, porque são duas perguntas que eu estou incluindo uma outra. Né? Já era fácil aquela. Agora você quer eu quero saber, exatamente. Por que reage mal? E qual a solução, então? Porque existe uma crítica em relação a isso, do dinheiro sair do país, mas então como é que a gente resolve? Reage mal porque é mal estruturado, simples. É mal estruturado. Você criar um imposto novo, tudo bem, tô aqui, paga mais um imposto. Por quê? Porque você é bilionário, né? Você fez uma construção de uma riqueza, né? Você não ajuda no país, você não gera emprego, vamos taxar você assim, à toa. Então, assim, eu acho que essa pergunta ela é muito capciosa, né? Porque eu acho que ela não está diretamente ligada à população, ao benefício ou malefício que aquilo vai dar à população. Não é isso. A questão é que o mercado financeiro, os investidores no geral, eles estão cansados já de medidas que passam, assim, no Senado, enfim, leis, que não tem planejamento nenhum. Você tem uma planejamento de médio prazo, não tem planejamento de longo prazo, entendeu? A gente falou no episódio de ESG com a Michelle sobre pincelamos sobre a escala 6x1. Fim da escala 6x1, ela é uma medida que não... Isso aí a própria Erika Hilton, maravilhosa, que eu vou ter que fazer um favoritismo, que eu gosto muito dela, mas ela lançou esse projeto, sendo que não tem um estudo a longo prazo desse projeto ainda, do impacto que vai ter na sociedade em uma escala 6x1, né? Então, assim, é importante a gente ter mais esclarecimento disso. E aí o mercado reagiria de outra forma. Não sei se reagiria bem ou mal, porque é muito complexo isso. Mas eu vejo uma reação, do mercado negativa, porque é mais uma torneira aberta. Imagina que isso é uma rede, tá? Eu vou acrescentar alguns pontos, que é o seguinte, imagina que isso tudo é uma rede. Então, primeiro que é o seguinte, a partir do momento que o Brasil é o país que tem o maior número, tá, de impostos, e é um dos países que mais arrecada com impostos, quando você precisa criar mais um imposto, você configura uma ineficiência, uma incompetência do governo em conseguir administrar. Exatamente. Então, aí é o seguinte, é a mesma coisa aqui, né? Imagina que a gente, por exemplo, tem aqui 50 imóveis, esses 50 imóveis, todos estão alugados, todos geram uma renda. Só que a gente construiu a nossa empresa, ela tão grande, tão inflacionada, tão cara, que só esse aluguel já não está dando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ligar para os nossos inquilinos e vai falar o seguinte, eu vou cobrar uma taxa extra anual, tá? Como se fosse ou então um 13º de locação. Né? Eu quero falar, por que eu vou fazer? Né? Eu dou dinheiro. Só que é o seguinte, grande parte desses imóveis, eles estão também
com dinheiro de investidores. Quando a gente toma essa atitude, o que os investidores estão olhando? Peraí, os caras estão recebendo uma baita grana de aluguel e estão fazendo e não estão conseguindo se manter. Por que eu, investidor, vou continuar aceitando o risco dessa empresa que não está fazendo uma boa gestão financeira do que ela arrecada? Por que ela tem que adicionar um custo a mais para o meu inquilino? O que vai acabar ocasionando? Vacância. Quer dizer, essa galera vai começar a sair dos imóveis porque ela não vai pagar. Porque isso vai começar a ficar muito mais caro do que o mercado como um todo reage. E aí o que os investidores vão começar a chegar? Cara, dá o meu dinheiro de volta. Dá meu dinheiro de volta. É exatamente isso que acontece. Por exemplo, por que o dólar sobe? Por conta disso. Então, por que o investidor estrangeiro sai do país? Exatamente tira capital. Por conta disso. Se você arrecadando igual você arrecada, você tem uma ineficiência desse nível, por que você tá... querendo inventar mais... Mais imposto? Não, a gente não precisa de mais imposto. A gente precisa de uma eficiência operacional. Reduzir, entender onde que tá em cada setor. Mas isso custa o quê? Custa tempo. E custa o quê? Custa dinheiro. Não, e tem o fator político. Bolso político. E tem o fator político, né? Você tem, por exemplo, você tem, acho que se eu não me engano, são 37 ministérios, são, sei lá, 90 mil cargos comissionados, tem mais toda a prateleira de deputados, senado. Então, quer dizer, é um Estado muito pesado. E aí, quando você fala, por exemplo, também de fazer as ações populares, não são só as ações populares, são quaisquer medidas, por exemplo, que o governo precisa fazer para negociações políticas, principalmente quando começa muda um governo do outro, né? E aí você começa o recrutamento para fazer a alocação dos cargos que foram tanto por promessa quanto para atender as demandas da Câmara dos Deputados, quem é o novo presidente dos deputados, porque eles dependem. Então tudo isso começa a ficar um jogo, um tabuleiro, cara, que a conta não fecha, porque daí você começa a precisar criar mais cargos por todas as alianças que foram feitas. Então o custo operacional, a gestão operacional é um problema. Aí quando você pega, entende, e você aumenta demais o incentivo para fazer lá o Bolsa Família, os auxílios necessários, e não tem, por exemplo, como a Carly citou, né, toda uma gestão qualificada e aí eu não estou dizendo que, pelo amor de Deus, não tem nenhum, é que é muita gente sendo beneficiada e é difícil conseguir fazer a gestão desse povo todo. E aí você não tem assistência social para ir controlando, para ver se de fato essas crianças estão indo para a escola. Você não tem assistente social vendo a evolução desses meninos que estão indo para a escola. A nossa educação pública, ela tem uma série de dificuldades. E aí você não tem o incentivo, mas a educação. E o governo está sendo ineficiente, está gastando dinheiro pra caramba. Você não tem um Estado enxuto que vai dar prioridade para ajudar a população. Aí eu vou ter que criar mais uma fonte de renda. Eu vou pegar o bilionário. Só que o bilionário, cara, ele não é bilionário porque ele só recebeu de herança. Se você pegar os bilionários que receberam de herança, são minoria. Os bilionários são os maiores geradores de emprego, os bilionários são os maiores pagadores de impostos, os bilionários são os maiores pagadores de royalties, os bilionários são... E esses caras, muito desses caras, não só bilionários, mas milionários, tem institutos, tem escolas patrocinadas, tem apoio para mandar gente para fora. Aí o cara pega e fala, porra, eu tô fazendo pra cacete pela minha sociedade. Eles mantêm o país junto com o governo também, né? Fazem iniciativas privadas para gerar. É importante a gente não... De novo, a gente volta para razão e emoção. O bilionário não é aquele teu tio rico que só nega imposto. Vamos lá, bilionário não é o teu tio rico que herdou uma fazendinha e só nega imposto. Não é isso. Não pega na emoção. Pega nos dados. Quem são os bilionários do Brasil? Quem são os bilionários do Brasil? A gente tem inúmeros bilionários com iniciativas muito legais, que focam no empreendedorismo para jovem da favela, que focam na educação, que é outros focos além do dinheiro, né? Caramba, se a gente for pegar você, no nível de educação, o que você aprendeu na faculdade, na escola, tem dinheiro que pague? Claro. O quanto que abre tua mente, teu horizonte? Por isso que eu falo, a única forma do pobre ser salvo da pobreza é pela educação. Não tem jogo do tigrinho.
Não vai usar o Bolsa Família com o jogo do tigre. Bom, mas resumidamente é isso, assim, essas ações populares, elas custam muito dinheiro pro governo, porque o Brasil é quase que um continente inteiro, a gente é um país com muita gente, muitas áreas com desigualdade, e não há dinheiro com eficiência no governo. Daí tu, quando precisa fazer para muito, custa muito caro. Ele vai precisar criar uma taxa nova, um imposto novo, ou subir impostos, percentuais de impostos. Isso vai impactar negativamente na economia, e aí faz com que os investidores internacionais não venham, os investidores internacionais que vão embora, porque esse custo alto vai fazer com que o governo tenha que pagar mais juros, tenha que encarecer o custo do dinheiro no Brasil, e é isso que esses caras não querem, tá? No final do dia, é que nem a gente, tá comprando um apartamento. Pô, e quantas vezes você já me ouviu falar? Se é um apartamento que no final do dia eu vou ter 10%, 12%, 15% quando eu for vender, meu amigo, a gente deixa o dinheiro parado no banco. É melhor do que passar todo o transtorno, né? Fazer contratação de mão de obra, compras, administração, etc e tal. Mas, se a gente consegue encontrar algum projeto viável, a gente põe. Então, o investimento nesse caso, ele é frio e calculista, tá? E aí ele olha, puta, se esses caras não tiverem dinheiro para pagar as dívidas, vai dar ruim. Eu não quero ser o cara que vai ter que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para pagar minha dívida. Eu vou pular fora antes. E aí todo mundo leva dinheiro embora. Levou dinheiro embora, dólar explode. Porque você faz a conversão, né? Então, é basicamente isso, né? É complexo porque mexe com a parte política, né? E aí eu acho que vou trazer isso pro próximo episódio, porque senão a gente vai se alongar. E até pra gente tentar responder todas as perguntas. Tem vários assuntos desses que vocês colocaram, eu achei importantíssimo. Eu bati muito, que é uma área que eu sou apaixonado, que é a recente reforma, tanto trabalhista como previdenciária. A gente debateu isso muito, Cezinha estava aqui em um dos episódios, César é nosso amigo, que do Ministério do Trabalho, então, cara, traz da Procuradoria, né, traz uns aspectos legais para a gente conversar. Nós temos as reformas, tanto da CLT, como também a reforma previdenciária. Não tinha profissionais, quando vocês falam isso, a tributação, e aí é um assunto extremamente denso, porque você não tinha profissional para fazer aquele cálculo. Eu vi a gente a favor de algumas reformas, porque tem toda uma relação com o mercado que vocês estão falando, porque o mercado batia nisso, eu via muito falar, olha, as reformas são necessárias porque o mercado quer. Eu acho mó barato. Eu falei, quem é o mercado? Porque o mercado quer tanto, os repórteres trazem tanto isso, mas quem é o mercado? E a gente descobria que todos os cálculos que eram feitos necessários para as reformas, para criação de tributos, como você pontuou, eu entendo que é preocupante, ela não tinha um estudo. Não tinha um estudo pleno. Eu falei, tá bom, mas vocês estão dizendo que esses números estão aqui, mas quem é que fez? Às vezes parece, quando a gente abre o noticiário e vê o que está sendo tramitado, né, de lei, enfim, de reformas, parece que alguém algum dia simplesmente acordou e resolveu solucionar o problema como se fosse simples. E não é simples. O Brasil, ele é complexo. E o Brasil, ele tem uma questão social, que é o que sempre pega em todos os aspectos financeiros, de política social mesmo. Então, existe uma delicadeza. E toda vez que a gente traz, o motivo dessa pergunta deve ter sido isso. Pô, mas os investidores não gostam da gente, da população. Por que afeta a população? Não, e tem uma... que favorece a população, porque o investidor não gosta. E não é isso. Então vamos deixar claro no parênteses que não é isso. O investidor, ele preza pela previsibilidade. Porque quando a gente começou o podcast, o que eu falei? É tudo muito imprevisível. Apesar de ter tendência, é tudo muito imprevisível. Aí vem do nada uma lei que muda, e vem mais imposto, e vem mais não sei o quê. O investidor fala, pô, que novo. Exatamente, a gente se inclui, né, nessa toada. Porque a gente fica realmente preocupado. Toda vez que a gente entra num debate, olha, tem preocupado com a cota. Pô, meu amigo, a gente... Cara, sofremos tanto, eu digo como população, tá? Como a quem vem de uma classe pobre, média e até mesmo que tenha um dinheirinho a mais, veio de um patamar muito parecido, né? A gente tá diferenciando do milionário para o bilionário, é diferente. Então, essas críticas às cotas, eu entendo a pergunta, as críticas às cotas, aos fundos sociais, ao investimento na área social, ela sempre vem muito forte, mas as pessoas não têm essa argumentação que vocês trouxeram agora. Por isso que, assim, de novo, eu defendo a pergunta, porque, caramba, como é que pode bater
tanto na cota? Como é que pode bater tanto no Bolsa Família? E, cara, é para tapar um buraco que às vezes é a fome, por exemplo. Isso é uma coisa muito legal quando a gente fala de política e economia, né? É importante trazer para o debate pessoas que pensam diferente, tá? Então, a polarização que a gente teve nas últimas eleições, né? Nos 2 últimos períodos de eleição que a gente teve no Brasil, a polarização ficou muito forte. E aí, se você pensa diferente, você tá errado. Se você pensa diferente de mim, você tá errado. E não. Você está aberto para as oportunidades, é você enxergar também e ouvir o que o outro tem para dizer. Porque o que o outro tem para dizer é importante no todo. Se todo mundo pensasse igual, a gente não tinha evolução. Porque a evolução tá na diferença. Nessa convergência de um pensa e aí em algum ponto a gente vai chegar em um bem comum. Mas se tiver diálogo. Tem pontos que pessoas passaram que você não passou, né? Então, por exemplo, que nem eu sou um defensor da cota. Eu acho que a cota, porque é muito desigual, né? Sim. No começo todo mundo falava, é injusto. Por exemplo, vamos pegar o caso do negro. O negro tem possibilidade a mais do que eu. Cara, o quanto, né? Esses caras têm que ralar para conseguir chegar. É muito mais difícil do que pra mim, assim. Só que a gente não sabe disso. Mas se a gente um dia trouxer alguém, né, que, conseguiu se destacar com todas as dificuldades, independente, cara, de cor, credo, religião e o cacete. Mas a dificuldade financeira você vai ver, cara, que você não partiu do mesmo início, né? Então, se você não abrir para o diálogo e entender todos os pontos de vista, é muito mais difícil você conseguir entender por que o governo acaba tomando atitudes de cota, acaba tomando atitude, por exemplo, de fazer programas sociais mais abrangentes. Por isso a importância de ter uma bancada, né? Diversificada e plurima. Porque senão a gente segue só em uma direção. E aí é o famoso conservadorismo. E o conservadorismo não é porque são medidas conservadoras. É que não tem medida diferente. É sempre aquilo. Sempre pensando em políticas para homens, políticas para negócios. E aí você vai tornando o país cada vez mais insustentável de viver, né? Porque como sociedade, se você é uma pessoa hoje, um cidadão, que você não consegue conversar com outro que é diferente de você, cancela. Você não serve mais para viver em sociedade. Tem que viver no meio do mato. E aí é capaz dos bichos não te aguentar também. E aí vem uma pergunta fácil, cara. Será que vai ter diálogo entre o atual governo e o Trump? Cara, eu acho que Partindo sim. mais pela parte do Trump, deixar claro, porque ele sempre foi muito rígido em relação a isso, né? Não... mas eu acho que sim. O Trump, ele não é otário. Bom, ele não colocou o Elon Musk ali à toa. Entendeu? É um jogo de interesse, como eu falei no começo. E uma coisa que o atual governo gosta de se mostrar é interessante. Então, vai rolar uma friendship, um match, um like. A notícia é boa, então. Eu acho que sim. Eu não sei. Eu particularmente acho que sim. Eu particularmente acho que vai ser... Temos opiniões diferentes. Isso é bom. Eu acho que vai ser atritoso. Os Estados Unidos, ele também produz... Sim, talvez uma relação tóxica, mas vai ter uma relação. Eu acho que os Estados Unidos, ele vai dificultar um pouco isso. Não no primeiro momento, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é produtor de petróleo, os Estados Unidos é produtor de grãos, os Estados Unidos é produtor de proteína animal, eles também são uma potência muito forte, eles têm alguns níveis de dependência também do que a gente produz aqui, mas já existem aí algumas alianças comerciais pré-estabelecidas. Eu acho que, sinceramente, assim, ele não vai cuidar do Brasil como o Brasil merece. Merece. Eu acho que ele vai fazer um jogo duro. Ele é um cara muito estratégico, certo? Ele é um cara muito estratégico. Ele é um cara que, se por um acaso... por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, tá? A gente falou de 5G, dados, etc. No mandato anterior dele, a China estava lançando 5G.
né? E o 5G era um problema muito grave se a China lançasse, porque você passa a internet para a mão dos chineses. E no meio desse caminhar, quando ele ficou sabendo que, por exemplo, se eu não me engano, o Reino Unido já estava quase fechado com o 5G, a Austrália estava quase fechado com o 5G, todos chineses, né? Aí tem um burburinho que tinham tecnologias espiãs e etc e tal, isso deu uma bloqueada, mas o Trump criou, cara, quase uma guerra comercial, que ganhou até inclusive o nome de guerra comercial, né? A gente já estava no mercado, falando a respeito de Estados Unidos e China, e ele passou no telefone e ligou para todos os governantes de estado para falar: meu irmão, se você pegar o 5G chinês, tá? Nós vamos quebrar todos os acordos comerciais. Só que, cara, quer não, os Estados Unidos é um dos maiores consumidores do mundo. O cara falou: não, pelo amor de Deus, peraí, vamos rever. E aí isso ficou em embate, tanto que o 5G chinês não caminhou, né? Tiveram que fazer uma série de alterações. Se eu não me engano, vai entrar até aí no Brasil o 5G chinês. A Huawei fechou um acordo com o governo e tal, mas pode ser, tá, que em algum momento ele tome esse tipo de atitude. Ele pode ligar, por exemplo, para uma China e falar: cara, eu vou te suprir aqui em determinados produtos, para de comprar do Brasil. Porque o Brasil tem que estar... imagina assim, né? Eu sou o dono da festa. Eu não quero que ninguém apareça mais do que eu. E ele tem esse egocentrismo, né? Ele tem esse negócio. Então, se por um acaso você não vier falar comigo, eu não sei se eu vou falar com você também, não. Eu não sei se que é ponto, eu quero trocar ideia com você. Então, eu acho que ele vai dar uma pilotada nisso. Eu acho que ele não vai ser tão aberto a diálogo, não. Rapaz, ali deve ser um jogo de ego sem fim. A ONU, imagina a reunião da ONU. Nossa Senhora. Jesus. É muita vaidade, muita ego, vaidade. Né? Se a gente tem vaidade no grupo do condomínio, né, meu filho? Imagina lá no da ONU. O negócio é embaçado. Não consigo nem imaginar. Pra gente terminar, e de novo, vai ser muito assunto, porque a gente acho que vai falar desses mesmos temas, óbvio, seja de forma aprofundada, mas trazendo notícias novas, essa vai ser a ideia. Mas pra gente terminar e falar da nossa região. Eu sei que por muitas vezes o mercado, a gente fala muito de forma nacional e internacional, né? E vou tentar incluir todas as perguntas que nos fizeram para não deixar ninguém de fora, né? Uma delas tentar fazer um jogo rápido assim? Primeiro, a questão 30 segundos. Jogo rápido. A primeira coisa é como você sente que é o perfil do investidor na região, tá? É diferente do estado, é diferente no Brasil? O investidor aqui na nossa região, ele é um pouquinho diferente? Totalmente. Eu acho que o investidor santista, aí o Jean pode até falar com mais propriedade, porque ele trabalhou mais tempo do que eu, né? Vou fazer 8, ele tá 15, 16, 20? Vai fazer 20. Aí entregou a idade, né, amigo? Então. Agora é 41, não sei o que. Aqui a gente entrega a relação tóxica. Percebeu, né? Mas enfim, o investidor santista, ele é um investidor conservador. Ele é um investidor meio cabreiro, assim, né? A gente que tá na XP há muito tempo, quando começou a XP, o investidor, o que é XP? Cara, e não sei o quê. O que é XP? E não sei o quê. E hoje é a maior corretora do Brasil, né? Mas foi toda uma resistência. Eu acho que é essa a palavra, resistente. O investidor santista é resistente. Desconfiado também. Desconfiado. Mas adora uma pirâmide. Adora um ganho rápido. Adoram 3%, 4%, 5% ao mês. E aí, como a gente não entrega isso, a gente entrega muita verdade. Aí acaba que é mais resistente, né? Às vezes é ruim. A verdade dói. A verdade dói e rende menos. Aí complementando, assim, se você pegar e comparar o santista com um investidor de capital, né? Totalmente por diferente. exemplo, vai como Rio de Janeiro, como São Paulo. Rio de Janeiro já teve, teve sede de bolsa, já foi capital do país. Então você tem lá um nível de maturidade muito maior. Esses lugares que são polos econômicos, polos financeiros, eles trabalham muito mais o conhecimento. Então, é comum, por exemplo, pais e filhos acabarem conversando de finanças porque já são carentes em escola. Aqui em Santos, sendo uma cidade extremamente pequena, cara, bairrista e etc., quando eu comecei, por exemplo, e aí comecei na XP, quando eu comecei na XP, vamos colocar assim, que foi ali perto de... foi 2010, era extremamente relutante, assim, sabe? Então ele ia colocar o mínimo do mínimo para testar e ver a tua capacidade. Hoje a gente tem um pouco mais de flexibilidade em relação a abrir contas em outras casas, não só XP. Então você vê aí, por exemplo, pequenos bancos
que ofereçam, por exemplo, até percentual maior do CDI, né? Você vai pagar 110, 115. Hoje ele já sabe que é um fundo garantidor de crédito. Então ele aceita diversificar em diversas todo o trabalho plataformas. de educação financeira, Exato. né? Mas ainda é muito carente. Muito cara. carente. Porque o mercado, ele evolui. A Carly, eu acho que em um segundo momento, no segundo podcast, ele até pode falar a respeito disso, mas o mercado evolui, são criadas várias operações para você proteger o capital e ainda assim tomar risco, e esse cara é relutante em fazer esse tipo de diversificação. Esse cara é relutante, ele quer saber qual é o seguro que ele faz e tal, e até um dos sucessos da Retro é isso, né? Porque o Santista gosta de tijolo, cara. O Santista gosta de comprar imóvel. A gente, depois que montou a Retro, quantos começaram a fazer exatamente iguais, né? E vários. Como foi simples a gente captar dinheiro colocando e falando para eles, cara, isso aqui é um investimento imobiliário. Aí, porra, imóvel, não importa se a Retro é pequena, a XP é gigante, cara, eles querem participar. Certo? Principalmente se tiver rendimento. E aí, cara, colocou um negócio que é fantástico mesmo. O Santista adora uma pirâmide, cara, é um negócio fantástico. Nossa, é uma coisa impressionante. E mesmo a gente, assim, eu assessora, a Jean também assessora, a gente tem um código ali, né? Meu código, CVM, Ancor, tudo bonitinho, tudo que é feito respaldado. Tudo que é feito é colocado embaixo tem que ter o ok com o cliente. Eu respondo para uma auditoria interna da XP, tudo isso. Mas, mesmo assim, ele quer acreditar que o Zezinho, que mora no prédio dele, tá ganhando 3%, ele quer ganhar também 3%. E aí, acontecem as pirâmides que acontecem em Santos e os caras somem com o dinheiro da galera. Histórico, né? Histórico. Outra pergunta, bate pronto aqui. E aí, fundo de investimento no exterior ou aqui nacional? O pessoal perguntou tem que ter, assim, meio... Eu já falei isso no começo. Tem que ter dinheiro lá fora. E hoje é muito mais fácil do que há 5 anos, né? Já tem uma continha lá num banco lá fora, que era um parto para abrir, para fazer, movimentar. Hoje não. Hoje na XP a gente tem conta internacional dentro da própria conta nacional também. Você consegue fazer o câmbio interno. Então você consegue aplicar lá fora em bonds, em treasuries, né, que são títulos de renda fixa lá fora, consegue aplicar em fundos de investimento, consegue aplicar na bolsa lá fora, que com o Trump deve também alavancar aí. Então, assim, tem que ter. Cara, ele não quer abrir conta lá fora. Tudo bem, abre a conta nacional com exposição lá fora. Tem fundos a partir de R$100, R$500, que você consegue ter essa exposição no mercado, até no mercado de cripto, tá com pouco valor, e um nível de proteção maior do que você entrar de fato lá fora. E compra dólar. É isso. Acho que o insight também é isso. Você está posicionado no dólar, porque a economia lá deve, de certa forma, fortalecer. O Trump já mostrou eficiência, nesse caso, do mandato anterior dele. E se a economia lá fora, de fato, ficar um pouco mais fortalecida, tende os investidores internacionais a tirar dinheiro de países com a economia mais frágil para capitalizar em economias mais sólidas, mais bem definidas, com planejamento e execução mais claras, mais sólidos, que vão propiciar melhores resultados. Tem até uma questão do que o mercado chama de Trump Inflation, né? Que teve no primeiro governo Trump e deve ter nesse segundo governo também. Então, com a inflação nos Estados Unidos, o dólar fica mais forte. Consequentemente, o real mais fraco. Então, assim, tenha dólar na carteira. O dólar ele pode ganhar de uma cesta de moedas de países emergentes. Então, e o Brasil, como está nesse país emergentes, você pegar um pedaço do seu patrimônio, transferir para dólar e ainda assim conseguir colocar em um bond, commercial paper, treasury, que são esses títulos com menos riscos de volatilidade, então você pode ter um ganho de capital já pensado ali, já prefixado, mais o ganho do câmbio, tá? Esse ponto, assim, é o que para mim, é o que mais faz sentido hoje. Você respondeu até a pergunta, que alguém tinha perguntado como ficaria o dólar em 2025, você já tinha respondido já. Caliane. Dólar pra cima. Cara. O dólar pra cima. Inclusive, assim, nas revisões que eu vi, né, que eu sigo de economistas, eles já falam, eles imaginavam, uma das projeções era que o dólar ficasse perto da casa dos 5, né? 5-1, mas não. Tá mais fácil romper aí 6 e... lá.
Não vou cravar número não. Isso que eu ia falar. Tem ainda um outro ponto que é assim, a gente teve uma mudança do presidente do Banco Central, tá? E esse presidente do Banco Central, ele vai ficar mais 4 anos. Então ele vai invadir, por exemplo, o próximo mandato, independente de quem vai ser o próximo presidente. Supostamente eles têm uma soberania, mas quer queira, quer não, esse presidente do Banco Central, ele é um cara de confiança do governo. E para o governo é extremamente problemático uma taxa de juros alta, certo? Porque você faz a supercapitalização, né, de tesouros, de investimentos e tira o dinheiro de circulação. O dinheiro de circulação é a melhor coisa pro país, porque daí as pessoas estão sendo empregadas, estão pagando impostos, estão sendo recolhidos e impostos de folha de pagamento, etc. e tal. Se por um acaso houver uma pressão do governo para a não subida suficiente para conter inflação vindo do Banco Central, quer dizer, cara, o Banco Central precisa subir até 14. O governo vai, mete o dedo e fala, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Se por um acaso o mercado se ligar, aí, meu amigo, nós vamos passar facilmente de R$7 o dólar, certo? Porque isso é outro problema. Aí você começa a entender de que uma autarquia, o Banco Central ainda é uma autarquia governamental que tende a controlar a economia está sendo influenciada pelo governo. Isso pode ser um problema sério. E aí você vai ter uma fuga de capital estrangeiro muito forte. E apesar da relação que tem do governo com o Galípolo, né, que é o que vai comandar aí o Banco Central aí para os próximos 4 anos, ele tem um alto desafio, que é o que eu falei dos dados, né? A economia está muito aquecida. Isso também é um problema. Então, assim, sempre vão ter desafios. Eles só mudam as estruturas, mas é um problema, sim. Uma economia aquecida também. Porque, veja, eu tô com inflação para cima, eu tô com juros para cima, eu tô com dólar para cima. Tudo para cima é um indicador também, né, de que a gente tem que haver um equilíbrio. E principalmente dos juros. Vai subir até quando para baixar a inflação? Tá baixando a inflação de fato? Você sente, você como consumidor, que tá baixando a inflação, o preço das coisas, tudo? Eu não sinto. É uma matéria totalmente humana. Toda vez que alguém falava de economia, eu falei assim, é uma relação política, social e... Bom, vocês já viram, vamos trazer na próxima edição os aspectos da nova presidência do Banco Central. Vamos ver como é que ele vai se portar daqui a um mês, 40 dias, na nossa próxima edição. O dólar, vamos ver se vai subir, se não vai subir tanto. Vamos falar sobre o mercado. E, de novo, fiquem ligados, porque agora a gente traz uma nova edição super especial, que é Além do Capital, com a nossa grande amiga, assessora de investimentos e especialista, Carly Vasconcelos. Obrigado. Se o povo gostar, a gente volta. Não, já gostaram, já. A ideia é essa, é trazer isso. Tem muito tema, então a gente vai sempre trazer temas relevantes, atuais, muito do cenário político, né? Extremamente condizente com a nossa realidade também regional. Então a gente vai trazer dicas, de novo, valiosas aí para quem entende, gosta do mercado e quer conversar sobre o mercado financeiro. E quando esse episódio sair, teremos uma nova taxa de juros. Então, não se assustem, viu? É por isso que precisa de um assessor de investimento. Imagina, você tem que trabalhar com tudo isso e ainda tem que acompanhar todos os índices econômicos, cenários internacionais. Quem quiser abrir conta, por favor, chame no direct. A gente sempre faz essa propaganda do profissional. Todas as pessoas que tiveram aqui na nossa bancada, a gente sempre falou sobre isso. Olha, a importância de ter um profissional. Quando a gente falou sobre leilão foi isso, da parte de você ter um assessor, alguém que faz uma curadoria, e não é diferente. Aquele que quer se aventurar, cai em pirâmide, acha que o amiguinho que tá na esquina lá conhece um pouco mais de investimentos, não caiu nessa. Não caiu nessa. E o nosso intuito é a educação financeira aqui também, tá? Saibam disso. É isso, meus amigos. É isso. Carly é assessora do Retrofit. E de todos os 3, né? Todos, e dos 3, e nossa assessora principal, especialista. Então, nada melhor do que falar com a nossa blogueira oficial, entendeu? A nossa especialista. Ela vai estar aqui, pelo menos, se o negócio estourar do jeito que eu tô imaginando, eu acho que a gente vai ter que fazer de 15 em 15. Pode esperar. Muda, a ideia é fazer a gente mais divertido e menos traumatizante. Esse foi só o primeiro. Não, o primeiro tinha que trazer todos os aspectos hoje que tá, e tentar falar o ano inteiro é difícil, né, Carly? É difícil. Não é.
Por que isso? Porque o país, ele proporciona, cara. Isso aqui Não, é uma é fábrica verdade. de bomba, cara. Brasil Tá doido? gera entretenimento. Ah, não, isso tudo bem, mas eu quero dizer você tentar falar isso em 15 minutos, 20 Ah, minutos. sim, muito difícil, não dá, muito não dá. difícil. Conteúdo tem, a gente Mas é combinou. isso, vamos por tópicos, vamos colocando E os o pessoal pingos nos pode is. colocar 1.5 no Spotify. Me põe no ponto 5 aí, você achou que eu falei devagar. Nada. Eu ponho todo mundo ouvir. no ponto 5, eu quero deixar claro aqui. Eu nunca ouvi sua voz sem ser Não fica ponto 0. contando segredos, não. Eu já falo rápido. Imagina se ela põe a minha voz no ponto 5 da cena. Misericórdia. Vou levar pra terapia isso. Ó, segue a gente aí, já clica. Além do Capital, tá? Cali Responde, pode ter certeza. Vai ser fenomenal daqui pra frente. Obrigado, viu? Nos falaremos ainda, mas pra esse episódio já vou dando Feliz Natal, Feliz Ano Novo pra você, tá bom? Até o próximo. Até mais.